Boas pessoal, daqui é Hatrat. Alguns de vocês viram um post que eu fiz no Facebook a desabafar, a dizer que estava farto da minha GTX. Aqui não era um bocado em tom de brincadeira, mas ao mesmo tempo não, porque eu naquele preciso momento estava mesmo a deitar fumo por causa da minha placa gráfica atual da Nvidia. Bom, e eu vou-vos dizer aqui, eu mudei para esta placa gráfica Nvidia há alguns meses atrás e escolhi propositadamente uma placa gráfica Nvidia porque para o meu computador pessoal as duas últimas placas gráficas tinham sido da equipa vermelha, da AMD, e eu então, como não gosto de ser fanboy de empresa nenhuma, decidi que, independentemente de tudo o resto, desta vez teria que comprar uma Nvidia para equilibrar o sítio por onde vai o meu dinheiro, ok? E portanto, tenho que dizer já de início, antes de passar para as minhas reclamações, que o propósito deste vídeo não é de forma nenhuma possível imaginária denegrir a imagem da Nvidia, até porque para todos os efeitos, para a jogatina, para correr os meus jogos, pelo preço que eu dei pela placa gráfica e por aquilo que eu estava à espera de obter, eu estou, para todos os efeitos, super satisfeito. A placa gráfica tem-me dado exatamente o desempenho que eu estava à espera e a estabilidade que eu estava à espera em jogos de uma forma geral, ok? Portanto, o propósito não é esse. O propósito é, durante muito tempo eu utilizei uma placa gráfica AMD, que me deixou super satisfeito enquanto a utilizei, fiz um upgrade, continuo satisfeito com esta Nvidia, mas vou-vos dar o meu feedback, casos reais, casos concretos, depois de estar meses a fio, dia após dia, a utilizar esta placa gráfica. E estou a dizer isto porquê? Porque é uma opinião mais ou menos unânime na internet que as drivers da Nvidia são mais consistentes, são mais otimizadas. Basicamente a Nvidia, tirando parte do desempenho, em termos de drivers, está um passo à frente da AMD, que eu continuo a achar, à data da gravação deste vídeo, que de uma forma geral sim, no que diz respeito a jogos, eu acho que sim, que a Nvidia ainda está um passo à frente e acho que a AMD tem que melhorar, contudo, pela experiência que eu tive no dia a dia com a minha última gráfica da AMD, o que eu notei até o último dia que eu utilizei é que na parte das drivers a AMD evoluiu bastante no bom sentido, ok? Ainda assim, eu acho que a Nvidia está um passo à frente por, de uma forma geral, conseguir entregar um desempenho mais consistente nos jogos recém-lançados, ok? Toda a gente sabe, sai um jogo muito importante, há logo uma atualização da driver, coisa que a AMD não faz, e portanto quando há um novo jogo há mais probabilidade dele correr, ainda que não a 100% de forma otimizada, mas correr relativamente bem logo mal ele sai numa gráfica atual Nvidia do que uma atual AMD. Agora, dentro desses casos, claro que há aqueles casos onde a responsabilidade também passa pelo desenvolvedor do jogo, que por uma questão de dinheiro, market share, há mais gráficas Nvidia a serem usadas, portanto preocupa-se primeiro em otimizar para a Nvidia, depois a AMD, quando tivermos tempo, o nosso jogo vai ser otimizado para a AMD. Isso acontece muito e nesses casos a responsabilidade cai sobre o desenvolvedor do jogo, que propositadamente decidiu deixar a AMD de lado no início, porque o que interessa é dinheiro e vender já e correr já e agora. E nesses casos, é triste, mas infelizmente acontece. No que diz respeito à parte da gráfica, da empresa em si, da Nvidia, tirando esses casos onde há negociatas e interesses por trás, é verdade que a Nvidia sai um jogo importante, tem logo um update 1 ou 2 dias antes ou no mesmo dia. A AMD não faz isso muitas vezes, e isso aconteceu-me quando eu utilizava a AMD. Havia um jogo que não corria bem quando era lançado, tinha problemas graves. Não estou só a falar de frame rate, estou a falar de falhas graves, tipo está a 60 frames, de repente cai para 10, assim, sem motivo aparente. Claro que, e como eu já disse, nesses casos às vezes a culpa é do jogo, outras vezes a culpa é da driver, e quando a culpa é da driver, de uma forma geral, a AMD demora um bocado mais a reagir do que a Nvidia. Desse ponto de vista, tudo nice,
Portanto, e apesar de eu ter dito tudo isto, só para explicar porque é que o objetivo não é denegrir a imagem da Nvidia, é dar uma imagem realista de quem o está a utilizar em comparação a uma AMD que acabou de utilizar durante muito tempo. Apesar disso, eu sei que vai haver gente que vai interpretar isto como este gajo simplesmente está a falar mal da Nvidia. Mas se for assim, tudo bem, não há problema nenhum. Eu estou familiarizado com o insucesso escolar em Portugal e sei quais são as consequências disso, ok? Portanto, eu tenho aqui uma lista que eu fui apontando, ok? De problemas que me surgiram ao utilizar uma gráfica Nvidia atual, dia após dia, todos os dias. Problemas estes que não me surgiram quando utilizava AMD, ainda que quando utilizava AMD tive outros tipos de problemas, ok? Portanto, fiquei satisfeito com as duas gráficas, mas o que eu vou demonstrar aqui é que utilizar uma Nvidia em termos de experiência de utilização, drivers, bugs e não sei o quê, pode ser melhor em muitos casos, mas não é perfeito, que é essa a imagem que muita gente tem, que é tem as duas, estão indecisas entre duas gráficas, mas vou comprar a Nvidia porque as drivers são melhores. De uma forma geral sim, mas o que eu vou mostrar aqui é que uma coisa é ser melhor, outra coisa é ser perfeito. E a Nvidia, apesar de estar, na minha opinião, ainda um passo à frente, está longe da perfeição, ok? Portanto, lista de bugs, lista de problemas que eu tive e alguns acontecem constantemente, ok? Vou começar pelo menos importante, este quase não tem importância nenhuma, mas eu vou frisar, que é no GeForce Experience, quando há um update de uma driver, aparece a notificação, uma pessoa faz o update da driver, mas eu continuo a dizer que tem um novo update. E nós temos que fazer manual, portanto, o GeForce Experience supostamente vai automatizar o alerta de novas drivers, mas o que acontece é que temos que passar por um processo manual. Isso não sei se acontece a toda a gente, mas tal como acontece a mim, acontece a outras pessoas que já me disseram que sim, tem exatamente esta situação, que é, atualizam a driver com o GeForce Experience, depois de atualizar a driver, fica na mesma notificação a dizer tenho uma nova driver, mas já está atualizado. Então temos que fazer manualmente, procurar atualizações, uma ou duas vezes até ele perceber que a driver já está instalada. Isto não é muito importante, a mim não me causa muita aflição, é um bocado, tanto me faz, mas tenho isto a dizer, ok? Portanto, é bom, mas não é perfeito. Outra coisa em que é bom, mas não é perfeito. A Nvidia lança drivers muito regularmente, o que é bom. Houve aí um caso onde eu também sofri com isso, onde metade do planeta teve blue screen com acho que 2 drivers ou 3 atrás, e eu também tive esse blue screen, e a única forma de arrancar para o Windows depois do blue screen era arrancar em modo de segurança. Tive que arrancar em modo de segurança com internet, com LAN, para poder ir sacar a driver, desinstalar a driver que tinha, utilizando o DDU, e fazendo o download em modo de segurança da nova driver e reinstalá-la por aí, ok? Portanto, isso é muito grave, aconteceu uma vez deste tempo todo. O que é que prova? A Nvidia é muito boa nas drivers, não é perfeita, ok? Frisar. Outro bug, e este tem um bocado da paciência, e este muitos de vocês não vão notar, a não ser que façam provavelmente YouTube como eu. Alguns de vocês notaram, eu não sei, alguns se calhar têm esse problema e não sabem de onde é que vem. Outros se calhar utilizam o mesmo software que eu e não têm esse problema. Eu não sei, ok? Mas vou dizer qual é o bug que ainda me acontece a mim depois de várias atualizações de drivers, ok? É um problema que a Nvidia nunca mais corrigiu desde que eu tenho esta placa gráfica. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás, estava a utilizar o OBS como estou a utilizar agora para gravar, não me lembro sobre o que era, mas eu disse que tinha que... era uma cena qualquer de Sony Vegas, e eu para abrir imagens, eu estava a fazer captura de ecrã, e para abrir imagens tinha que usar o Paint, porque qualquer outro programa de abertura de imagens crashava. Ok, eu pensei que isso fosse do OBS, comentei isso no momento, pensei que isso fosse do OBS, entretanto, o computador, o OBS cai-me para 2, 3 frames, começa a gravar a 2, 3 frames. Se abrir uma imagem, o Windows crasha de vez, ok, tenho que fazer terminação, whatever.
o explorador do Windows crasha-me e não consigo reiniciá-lo, às vezes. Isso acontecia-me quando estava a fazer captura de ecrã no OBS. Até que uma vez eu precisava mesmo fazer captura de ecrã para uma live que estava a fazer, e aquilo estava-me a crashar, não só a abrir imagens, mas no geral. Ok? Então, bem, whatever, vamos mudar para o OBS Studio, que ainda tem problemas, ainda faltam ali coisas que eu preciso, ok? Mas vai ser o futuro. Instalei o OBS Studio, configurei tudo e o mesmo problema surgiu, ok? Tudo super lento, encrava, destrói-me tudo aqui no Windows se fizer captura de ecrã. No OBS Studio, fuck, qual é a probabilidade dos dois OBS terem o mesmo problema? É pouca, mas bom. Vamos experimentar o XSplit. Experimentei o XSplit, a mesma coisa. Foi aí que eu desconfiei. O problema não está no OBS. O problema está noutro sítio qualquer. Eu tive a certeza disso. Quando estava numa chamada Skype com uma pessoa, fiz partilha de ecrã e a partilha de ecrã simplesmente crashou-me isto tudo. Com o Skype. Então percebi, a testar o problema algures na gráfica. Com o NVIDIA Inspector, que dá para ativar e desativar bué opções que têm a ver com a placa gráfica. Desativei tudo, nada resolveu. Até que eu descobri que no Shadowplay, que é um software maravilhoso, ok? Nos últimos tempos que eu utilizei a AMD, o software de gravação da AMD não era tão bom quanto este, estava muito melhor, mas Shadowplay para mim é rei na parte de otimização para gravação, ok? E quando vimos aqui, se marcarmos esta opção, permitir captura de ambiente de trabalho, que eu não vou fazer agora porque estou a utilizar o OBS. No Shadowplay, se eu tiver esta opção, e já passaram várias atualizações de drivers, esta opção estiver ativada, permitir captura do ambiente de trabalho, o que vai acontecer simplesmente é que nada mais no Windows pode estar a fazer captura de ecrã, porque o Shadowplay é um bocado invejoso, só ele é que pode capturar ecrã se tiver essa opção ativada, ok? Portanto, enquanto youtuber, trouxe-me problemas também. Shadowplay é muito bom, é maravilhoso, é perfeito? Não, não é perfeito. É essa a mensagem que eu vou transmitir até ao fim do vídeo. Depois, outro bug que só resolvi aqui há dias, esta semana. No segundo ecrã, eu uso 2 monitores, no segundo ecrã, tudo que seja vídeo, inclusivamente Skype, se alguém estiver a fazer partilha de ecrã no Skype, ou eu tiveram um vídeo aberto no YouTube ou no Twitch e arrastar para o segundo ecrã, os azuis convertem-se em cor de laranja. Eu tive esse bug durante duas drivers diferentes. O que é que eu precisei de fazer? Precisei de reinstalar a driver, desinstalando primeiro com o DDU. E ao reinstalar a driver, resolveu. O problema tive que tentar só à terceira vez é que consegui instalar a driver, porque dizia que o instalador da NVIDIA falhou. E parece-me que não fui o único, já me disseram também que mais pessoas tiveram problema nesta nova driver ao instalar de raiz, que dá esse problema. As drivers são boas? Não são perfeitas. Portanto, ter no segundo ecrã tudo que é azul fica laranja é um bug bem estranho. É suficientemente mau para mim para dizer, depois de ter resolvido, não, tudo que é gráficas atuais da NVIDIA é uma porcaria. Não, continuo satisfeito. A cena não é perfeito. Dá problemas também. E ter que instalar 3 vezes, portanto já houve 2 vezes que eu tive problemas na instalação da driver da NVIDIA. Quando usava a AMD, acontecia-me o mesmo? Sim, acontecia-me o mesmo. E é aí que eu quero chegar. Depois, este é o único que interfere diretamente com a performance em gaming. Outro problema, o GPU Boost, que é aquele overclock automático que ela faz, acontece-me um problema tanto com um overclock manual como sem overclock nenhum feito por mim no Afterburner. Nos 2 casos acontece isso. Isto acontece-me desde que eu tenho a placa gráfica. De todas as drivers que houve, acontece-me, e antes de eu estar a gravar este vídeo tinha-me acontecido outra vez, e normalmente acontece-me para aí uma vez por semana que eu repare.
que eu reparo para aí uma vez por semana acontece. Portanto, multipliquem uma vez por semana vezes 3 meses ou 4 que eu tenho a gráfica. Já aconteceram muitas vezes, como tenha percebido. E portanto, o que é isso? É simplesmente o GPU Boost, que é aquilo que determina se pode ou não aumentar o clock se estiver dentro do limite de energia e da temperatura. Eu simplesmente aumento o clock, ele para um valor pré-estabelecido que vem de fábrica ou escolhido por nós em overclock, whatever. Ele fica ali com aquele clock no máximo, ok? Portanto, tudo ok em temperaturas e energia. O que acontece é que de vez em quando, isso acontece-me a mim frequentemente, eu não costumo ter o MSI Afterburner, não costumo ter os dados ligados quando estou a jogar, costumo ter para testar alguma coisa, depois está tudo ok, fecho. Eu não gosto muito de ter aqueles números todos ali, tira-me um bocado a imersão no jogo, mas portanto, quando faço alterações aos gráficos ou não sei o quê, ativo para ver como é que está e depois desligo, ok? O que acontece é que de vez em quando um jogo onde esteja mais puxado, eu noto, eu tenho quase a certeza que os gráficos, que os frames aqui não caíam, e vou ver, ok. A gráfica decidiu outra vez pôr o clock a 900, porque a 900 é que é fixe. Ok? Eu uso o meu overclock a 1400, eu sei que consigo a 1500, mais ou menos, portanto ele vem de fábrica com GPU Boost a 1300, eu sei que consigo mais ou menos até 1500, sem problema nenhum, 1500 e um bocadito, então uso a 1400 porque sei que a gráfica está longe de estar no seu limite, de estar em esforço. E então, às vezes, eu tenho que estar atento porque, às vezes, ela não está a 1400, está a 900. E um jogo onde ela já, para manter, por exemplo, 60 frames, já está a trabalhar a 90 e tal %, não é? Para estar ali seguro. Nesses casos, quando vai para 900, eu vou para aí para 40 frames. E noto logo. Esse para mim é o problema mais grave atual que acontece com a minha 960. Não sei se acontece com todos, mas se me acontece a mim com todas as drivers que eu vou até agora, de certeza que acontece com mais pessoas. Depois, a última queixa que eu tenho não é culpa da Nvidia, é que eu uso o Sony Vegas e eu desde que mudei da AMD para a Nvidia, que os meus vídeos passaram a demorar muito mais tempo a renderizar, porque eu consegui utilizar a AMD para ajudar na renderização, e a série 9 da Nvidia, o Sony Vegas simplesmente não quer saber delas para nada, e então fiquei altamente prejudicado na renderização, mas aí a culpa não é da Nvidia, tanto quanto eu saiba, é exclusivamente do Sony Vegas, ok? Portanto, isso é uma à parte. A minha experiência piorou na renderização, mas não por culpa da gráfica. Portanto, este total de problemas, excluindo do Sony Vegas, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 problemas encontrados na utilização em 3 meses e tal. O que é que isto quer dizer? Otimização de drivers para jogos, Nvidia, se está um passo à frente, sim. Se é perfeito, não. Portanto, cavalheiros e cavalheiras que querem fazer um upgrade de hardware, têm uma placa gráfica que é muito antiga e querem passar para hardware atual, o feedback que eu tenho a dar enquanto utilizador, ok? O feedback que eu estou a dar é simplesmente de uma pessoa que utilizou 2 anos e tal uma AMD 7850 e que está a usar há 3 meses ou 4 uma GTX 960 e que ficou satisfeito com as duas. Mas, sendo um utilizador intensivo como eu sou, portanto, dia após dia, o que eu tenho a dizer é, tirando a parte de otimização para jogos, utilizar uma gráfica Nvidia atualmente pode dar tantas dores de cabeça como uma AMD. Tirando a parte dos jogos que deliberadamente saem com zero otimização para AMD, porque que se lixe, isso, quem comprou uma AMD que espere mais. Isso é uma jogada muito triste e infeliz da parte dos desenvolvedores de jogos, mas tirando isso, a Nvidia nas drivers está muito boa, está longe da perfeição, tal como a AMD está, e é essa mensagem que eu quero deixar aqui para terminar. O facto da Nvidia, na minha opinião, ainda estar um passo à frente nas drivers, não significa que, e é essa a ideia com que muita gente fica quando não tem a experiência no dia a dia com uma e com outra e só vai buscar opiniões à internet, a ideia com que muita gente fica sem utilizar uma e outra no dia a dia é que numa gráfica AMD eu vou ter que me chatear, isto vai dar problemas por todos os lados, e que uma gráfica Nvidia é simplesmente perfeita porque é melhor. O facto de uma coisa ser melhor não significa que a outra seja má e que uma seja perfeita. Portanto, a ideia, temos a AMD aqui, a Nvidia aqui em drivers, e o que eu acho é que está assim.
A Nvidia está um bocadinho à frente. Está. Mas para utilizar no dia a dia não é muito melhor, e tal como a gráfica, as duas gráficas que eu tive AMD anteriormente, tal como essas, de vez em quando também tenho que coçar a cabeça, também tenho que me chatear, porque também dá problemas. Era essa a mensagem, e portanto eu fiz aquele post no Facebook, era um bocadinho em forma de brincadeira, a dizer que estava farto da minha GTX. Aquilo era desabafo do momento, porque tive o problema de... Estava-me a chatear com o problema das cores, ao contrário no segundo ecrã, falhou-me a instalar a nova driver ao mesmo tempo, no mesmo dia. E ia acontecer-me aquela porcaria que eu tenho que fechar e abrir o jogo, ou reiniciar o PC para... o clock passar de 900 para 1400, porque eu não me lembro se referi isso, mas quando me acontece o clock baixar, eu simplesmente tenho que fechar e abrir o jogo, ir fechando e abrindo até ela acordar, 1400 MHz, não 900, ok? Chega a casa, às vezes eu não tenho que reiniciar o PC. Portanto, estou satisfeito com a utilização de uma Nvidia em 2016 no dia a dia. Estou. A opinião sincera, é boa, mas tem falhas que podem chatear qualquer pessoa, tal e qual como a sua concorrente. Era só esta a minha opinião. E portanto, para dúvidas ou opiniões, junta-te ao nosso grupo no Facebook, e se tiveres gostado, carrega em gosto. Não gostaste, não gosto, subscreve, e até à próxima.